desses pacientes otoneurológicos. Mas a otoneurologia tem uma vantagem, pois a abordagem do paciente com tontura, através de uma história clínica bem detalhada, um exame físico mais acurado, nos traz diversas pistas diagnósticas que podem nos auxiliar, evitando muitas vezes solicitação excessiva de exames complementares que muitas vezes podem ser desnecessários. O Dr. Renato preparou uma aula para a gente para nos conduzir aí para os principais diagnósticos da otoneurologia, e eu vou pedir, só antes dele começar a aula, para que fique um pouco mais organizada a nossa sessão, que todas as perguntas sejam feitas pelo chat. No final da aula de Dr. Renato, a gente vai responder a todas elas, tá? Dr. Renato, o senhor pode ficar à vontade em compartilhar a sua tela e iniciar a aula também. Ok. Muito obrigado, Jaqueline, pela sua gentil introdução. É uma grande honra para mim, uma satisfação também. Eu fico extremamente feliz. Eu agradeço o Dr. Eduardo, que foi um grande entusiasta aí da otorrinolaringologia na Bahia, e a gente percebe que é um cara que faz muita coisa para tentar levar essa otorrino para frente, né, no Brasil, especialmente aí em Salvador. Então, eu queria dizer que é um enorme prazer para mim estar aqui. Tá? Eu tô muito feliz, realmente. A gente tinha planejado um curso para nós estarmos aí em Salvador, agora no mês de maio. O Dr. Zuma, que está aqui presente comigo na sessão, também estaria comigo aí em Salvador. Infelizmente, a gente não pôde, né? Mas a gente está aqui. E eu acho que a gente estava até conversando sobre isso, a gente tem participado bastante dessas reuniões, em várias reuniões aí, né? E pelo mundo todo. E se tem uma coisa positiva que eu acho que a gente pode tentar tirar dessa pandemia do coronavírus, alguma coisa, eu acho que é isso. É claro que 99% das coisas são negativas, mas se tem uma coisa que a gente possa realmente tirar como proveito, é esse tipo de oportunidade. Então, para mim, é uma honra, uma satisfação. Estou vendo que nós temos aí praticamente 100 colegas online, colegas, grandes amigos aqui, eu estou vendo rápido, o Dr. Flávio Santos aqui de Teresina, do Piauí, um abraço para ele aqui, meu amigo, né, e vários outros colegas. Então, sintam-se abraçados, beijados. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a minha tela aqui? Sim, tá perfeita a imagem. Estamos sim. Legal. Bem, então, quando a gente conversou primeiramente, eu conversei com a doutora Jaqueline e a gente estava pensando num tema, e eu sempre pergunto uma coisa que eu acho fundamental: quem é o público? Né? Toda vez que a gente vai dar uma aula, a gente precisa saber quem é o público. Né? Por quê? Porque a aula ela tem que ser, claro, uma aula adequada ao público. Então, se você está dando uma aula num congresso específico de cirurgia de base de crânio para ultra especialistas, você vai ter que ter um enfoque. Você está dando uma aula para otorrino generalista, você está dando uma aula para residente. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente pensou? O que eu particularmente achei que seria interessante para mostrar aqui? Eu vou fazer um overview, uma visão generalista sobre alguns aspectos de tontura e como essa pandemia que a gente está vivendo pode ter influenciado isso. Tá? Então, basicamente, o título dessa aula é o manejo dos pacientes com tontura durante a pandemia do coronavírus. E como é que a gente pode lidar com isso? Bem, deixa eu só botar aqui, vamos passar aqui, ok. Eu tenho alguns conflitos de interesse, tá? Eu sou patrocinado por algumas indústrias farmacêuticas, algumas empresas de equipamentos médicos. Nenhum desse conflito é relacionado, obviamente, a essa apresentação específica. Bem, e tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu acho que é uma coisa que a gente aprende e a gente deve praticar sempre, que é uma coisa chamada agradecimento. Eu lembro que no juramento de Hipócrates, que todos nós médicos fizemos, uma parte do juramento diz: seja grato aos seus mestres como se fossem seus pais. E eu acho que isso aí é uma missão, é uma lição que a gente deve exercer sempre. Eu costumo, quando eu dou essas palestras, as pessoas me chamam de professor, mas na verdade é que eu não sou professor de ninguém. Eu aprendo com todo mundo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar como agora, com certeza eu vou aprender alguma coisa. E eu queria fazer um agradecimento especial para essas 3 pessoas aqui,
que é o Dr. Zuma Maia, o professor Pedro Mangabeira e o Dr. Bernardo Ramos, que são grandes amigos, né? É engraçado porque cada um de nós, a gente mora num lugar do Brasil, eu moro no norte, o Dr. Zuma no sul, o Dr. Pedro em São Paulo, o Bernardo no Espírito Santo, e a gente tem uma proximidade muito grande, a gente tem um grupo de trabalho junto, a gente publica junto, a gente estuda junto, a gente discute os casos juntos. Então, eu queria dizer que é um grande privilégio para mim poder trabalhar com eles, tá? É uma honra e um privilégio, e eu agradeço realmente profundamente a eles. Bem, o que a gente está vivendo, eu acredito que nesses últimos meses, é uma situação totalmente ímpar, totalmente diferente de tudo que todos nós já vivemos antes, ninguém aqui tinha vivido nada semelhante. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe, ela expôs, na verdade, alguns problemas enraizados, né? A gente teve problema, eu particularmente aqui no meu estado, na minha cidade, a gente teve um problema muito grande com o sistema de saúde, a fragilidade. Então, parece que isso expôs as nossas mazelas da pior forma possível, né? E uma coisa que eu queria dizer a respeito da pandemia é o seguinte: quando a gente pensa em doenças autoneurológicas, e a gente está falando de VPPB, de neurite vestibular, de doença de Meniere, de migrânia vestibular, de doença postural perceptual persistente, nenhuma dessas doenças ela deixou de existir por causa da pandemia, tá? Então, o que quer dizer é o seguinte: o que sempre foi comum na vida do otoneurologista ou do otorrinolaringologista em geral continua comum. Então, quem dizia, eu via muito paciente com VPPB. Os pacientes com VPPB continuam tendo VPPB. Os pacientes que têm síndrome de Meniere, eles continuam com o diagnóstico de Meniere. Então, a verdade é que a pandemia ela não mudou em nada a incidência da doença. Ela não mudou em absolutamente nada a estatística da doença. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar o seguinte: estamos numa pandemia? Estamos, mas muitas vezes a gente lida com as mesmas doenças que a gente sempre lidou, tá? Então, isso é uma mensagem muito importante. Só que quando a gente pensa em algumas coisas da pandemia, que é basicamente o isolamento social, o nosso isolamento físico, né? A gente tem que pensar o seguinte, que isso pode ter agravado uma série de doenças, especialmente as doenças autoneurológicas. A gente sabe que existe uma integração muito grande de doença autoneurológica com doença psiquiátrica, com ansiedade, depressão. E o fato de nós estarmos confinados, da nossa vida social estar restrita, do nosso contato com nossos pais, nossos avós, nossos filhos, netos e em diante, está reduzido, e isso acaba nos afetando. Isso deixa todo mundo ansioso, né? Eu acredito que mesmo quem não é ansioso, quem não tem ansiedade, em algum momento ao longo desses últimos meses, a pessoa sentiu alguma coisa, né? Sentiu, que eu digo, uma tristeza, uma angústia, um aperto no coração. E esse tipo de sensação agrava muitas doenças. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Dr. Zuma um dia desse, agora a gente estava falando o seguinte: eu vejo o VPPB demais no meu consultório. Talvez seja uma das doenças que eu mais vejo. Todo dia eu posso garantir que eu vejo 3, 4 pacientes em fase aguda de VPPB todo dia. E esses últimos tempos, agora que a prática do consultório voltou, eu nunca vi tanta VPPB como eu estou vendo nas últimas semanas. Hoje de manhã eu estava no consultório, eu atendi 8 pacientes com VPPB em fase aguda. Então, eu fico com uma impressão realmente de que essas doenças influenciadas pela ansiedade, o VPPB, um Meniere que descompensou, aquela pessoa que tem migrânia e está totalmente descompensada, isso agravou bastante em tempos da pandemia, né? Bem, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é o seguinte: quando a gente fala de paciente com tontura, e se eu perguntasse assim, para os otorrinos generalistas, como é que vocês se sentem quando o paciente entra no consultório de vocês e fala assim, doutor, eu estou tonto? A grande verdade é que a grande maioria dos colegas tem vontade de vomitar, né? O cara fala, não, tontura não, pelo amor de Deus, eu odeio tontura, manda esse cara embora. Imagina aquele dia que você está cansado, 6 horas da tarde, doido para ir para casa, vai ter um jantar com a esposa, com o filho, aí o último paciente entra no consultório e fala assim, eu estou com tontura. Você fala, não, tontura não, obrigado, pode ir embora. Eu não odeio paciente com tontura, odeio. E os médicos ficam bravos, e tem médico que quer se matar ou matar o paciente quando ele diz que ele tem tontura, né? E isso é uma realidade, não adianta a gente negar, é uma realidade. E eu que sou, teoricamente, um entusiasta, que gosto desses pacientes com tontura, eu sempre me perguntei, falei, rapaz, será que eu sou maluco? Será que eu sou louco? Ou será que tem alguma coisa errada? E eu sempre me pergunto, eu falo, por que os médicos, os colegas otorrinos não gostam de tratar paciente com tontura? E aí eu criei algumas hipóteses na minha cabeça. Bem, a primeira hipótese,
que eu penso é o seguinte: quando você tem falta de conhecimento sobre anatomia e fisiologia, você não gosta. Isso é uma regra básica. Isso a gente aprende na faculdade de medicina. É normal a pessoa dizer o seguinte: eu quero ser ortopedista. E aí, por que você quer ser ortopedista? E aí, em algum momento da história desse aluno que quer ser ortopedista, você vai ver que ele teve uma experiência na ortopedia, que ele estudou, que ele aprendeu alguma coisa de ortopedia e ele se interessou. Então, a gente gosta do que a gente sabe. Isso é regra. Se você sabe laringe, se você sabe rinologia, se você sabe otologia, se você você aprendeu a fazer implante coclear, você gosta, porque a gente gosta do que a gente sabe. E a gente tem uma tendência de não gostar do que a gente não sabe. Então, isso é uma lição que a gente tem que aprender. Nós podemos gostar de qualquer coisa. A gente precisa aprender mais, anatomia e fisiologia. Segunda coisa é que eu percebo isso, eu trabalho muito tempo com residentes, e eu vejo que a maioria dos residentes, eles não gostam de otoneurologia. Eles acham uma ciência complicada, quando na verdade não é. Isso aqui é um problema que eu particularmente acredito muito, que é o seguinte: muitas vezes, quando se trata de otoneurologia, a pessoa ensina para a gente uma coisa que ela verdadeiramente não sabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Dr. Flávio Santos, meu amigo lá de Teresina, está aí. Dr. Flávio Santos é um grande cirurgião de ouvido, opera implante coclear. Então, se eu chegar para ele e falar: Dr. Flávio, me ensine aqui a fazer uma cirurgia de implante, ele vai me ensinar. E ele sabe fazer. Então, ele vai lá, ele vai pegar na minha mão, ele vai me ensinar, ele vai me mostrar os passos, eu vou fazer perguntas, ele vai me responder e vai estar ótimo. Agora, quando muitas vezes no serviço de otorrino, tem um professor que é otoneurologista, e quando você faz uma pergunta, ele não sabe responder, porque ele não sabe também a fisiologia. Então, a gente tem que procurar conhecer profundamente o assunto para a gente poder ensinar. Isso é uma coisa que a gente está em constante evolução. Ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo o tempo todo. Hoje de manhã eu tive uma sessão com o Dr. Zuma, aí a gente estava virtualmente discutindo algumas coisas, e eu aprendi uma coisa para ele depois de manhã que eu não sabia, a respeito de um downbeat nystagmus, de um upbeat nystagmus, que eu realmente não sabia, e eu aprendi hoje de manhã. Então, eu acho que a gente precisa estar nessa regra de conhecimento constante para aprender. Uma outra coisa que afasta os colegas da otoneurologia é essa relação entre tontura e distúrbios psiquiátricos. Isso aí as pessoas odeiam. Então, quando tu começa a ver que o paciente é ansioso, que o paciente é depressivo, que o paciente chora no consultório, que o paciente está se tremendo, que ele está ansioso, tu já fica assim: vai para o psiquiatra e o problema não é comigo. E isso é uma realidade. Nós, clínicos, cirurgiões, a gente não tem treinamento para lidar com problema psiquiátrico. Então, geralmente, a gente não gosta. O paciente, a gente começa a sentir algo psiquiátrico, que é muito comum em tontura e zumbido, então a gente se afasta. E uma coisa que tranquiliza o nosso coração, eu percebi isso, por exemplo, nos últimos anos eu viajei para mais de 18 países diferentes para dar aula, para dar curso de otoneuro, como esse que eu estou dando para vocês, e eu percebo que essa não familiaridade é mundial. Então, não é aqui no Brasil, não é aí em Salvador, não é em São Paulo, não é na América do Sul, é no mundo. As pessoas, os médicos não sabem otoneurologia. E isso é um desconhecimento mundial. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Uma outra razão é o seguinte: nós, e aí eu vou fazer um meia-culpa, porque eu sou otorrino também, eu sei que deve ter profissionais de outras áreas aí online agora, nós estamos exatamente agora com 132 colegas online agora assistindo. Nós, otorrinos, nós não somos treinados para pensar em diagnóstico. A gente não é. Querem um exemplo? O paciente chega no consultório de vocês e fala assim: doutor, eu estou com dor de ouvido. Aí você vai lá, você faz uma otoscopia, você vê uma otite média e fala: otite média, beleza, antibiótico, corticóide, analgésico e tal, está resolvido. Ou seja, você não tem que pensar. Não é um diagnóstico que trouxe para você e falou assim: não, peraí, deixa eu pensar. Não. A grande maioria dos diagnósticos de otorrino são fáceis. Nós, otorrinos, a gente bate o olho no paciente, a gente ouve 1 segundo de história, examina o paciente e a gente sabe o diagnóstico. O paciente chega para você e fala: doutor, eu estou com o nariz entupido. Você faz uma rinoscopia, você vê um pólipo. Pólipo, polipose. Você vai, eu vou lhe operar, vou pedir um exame de tomografia, vou planejar a cirurgia, mas você não teve dificuldade em diagnosticar um pólipo. Você não tem dificuldade de diagnosticar uma otite média. Você não tem que pensar num diagnóstico de uma otite externa. O paciente entra no consultório e fala: doutor, estou ficando rouco, força a voz, ficou rouco. Aí você faz uma laringoscopia, nódulo, corda vocal. Beleza, vamos tratar fonoaudiologia, cirurgia, mas você não tem que pensar. Nós, otorrinos, não gostamos muito de pensar no diagnóstico. E aí, quando o paciente chega para você e fala: estou tonto, aí lascou-se, né? Porque o cara diz que está tonto, aí você vai ter que pensar.
porque existem possibilidades. O exame físico, na grande maioria das vezes, ele não é tão claro. Para fazer o exame físico, você tem que entender um pouco de fisiologia. Então, a otoneurologia é uma ciência que vem, obviamente, da neurologia, e a neurologia talvez seja o berço do pensamento médico. Ó, vamos pensar o seguinte, em neurologia. Não tem nenhum diagnóstico de neurologia que é fácil. Não tem nenhum. Todo diagnóstico de neurologia, seja uma epilepsia, uma enxaqueca, um AVC, seja lá o que for, uma doença desmelinizante, você vai ter que ter um raciocínio clínico. E a otoneurologia, ela traz um pouco dessa necessidade para dentro da otorrino. E é isso que nós, como otorrinos, a gente não está familiarizado. Eu não vou nem dizer que a gente não gosta, a gente não está familiarizado. E a gente precisa familiarizar com isso, porque no momento que a gente entende, vocês vão começar a adorar a otoneurologia. E tem uma coisa que diz o seguinte, quando eu falei nos distúrbios emocionais, eu queria mostrar o seguinte, por que alguns pacientes sentem medo de tontura? Olha, eu tenho paciente que, assim, durante a nossa vida, todos nós aqui já tivemos uma dor de estômago, a gente já vomitou, a gente já teve uma diarreia, nós já tivemos uma dor de cabeça. Mas a grande maioria de nós nunca teve uma tontura. A gente nunca experimentou tontura, na grande maioria das vezes. E assim como nossos pacientes. O dia que esses pacientes experimentam uma tontura, eles correm na emergência, eles vão no pronto-socorro, eles chamam a ambulância, eles fazem um escândalo. E às vezes a gente fica pensando, poxa, por que o cara faz um escândalo tão grande por causa de uma tontura que às vezes é uma VPPB e é uma bobagem? Porque isso envolve fatores emocionais. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu chamo de teoria da montanha-russa. Quando a gente olha para essa montanha-russa aí, tem pessoas que olham e falam para isso assim, pessoal, eu não vou nisso nem que o cara me pague. Eu não vou. Pode me pagar que eu não ando de montanha-russa, eu não vou. E tem pessoas que olham uma montanha-russa e falam, uhul, montanha-russa, tô dentro. E aí quando a gente olha essas duas pessoas numa montanha-russa, vocês vão ver a garotinha aqui da esquerda, ela está se divertindo na montanha-russa. Enquanto que a garotinha aqui da direita, ela está em pânico. Só que ambas estão experimentando a mesma sensação. A sensação da queda é igual. O vento na cara, a sensação, o frio na barriga é igual. E aí vocês vão dizer o seguinte, por que essa aqui está se divertindo e por que essa aqui está odiando? Porque isso envolve fatores, muitas vezes, emocionais relacionados. O paciente ansioso é aquele paciente que tem uma VPPB e entra em pânico. O paciente que muitas vezes não é ansioso é aquele cara que tem a VPPB, é ruim, ele reclama, mas ele está tranquilo. Então, fatores emocionais influenciam muito isso. E o que a gente está vivendo agora em termos de pandemia, isso é uma representação muito, muito clássica disso, tá? E aí, para a gente começar realmente falando um pouquinho mais técnico, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para que a gente tem labirinto? Se eu fizer uma pergunta, se eu sair numa faculdade de medicina ou numa residência de otorrino e perguntar para os residentes assim, quem é R1 aí? O R1 levanta a mão. Eu falo, R1, para que tu tem labirinto? Aí a maioria dos R1s vão dizer assim, para o equilíbrio. Aí eu vou dizer, tá errado. Labirinto não serve para o equilíbrio. Sabe por que não serve para o equilíbrio? Se o labirinto fosse o órgão do equilíbrio, e imagina um paciente que tem um problema neurológico, está com desequilíbrio e o labirinto está normal. Então, como é que se o labirinto é do equilíbrio, por que o paciente com labirinto normal tem tontura? Porque o labirinto não é o órgão do equilíbrio. Nós não temos um órgão do equilíbrio. É diferente quando a gente pensa, por exemplo, nos nossos pulmões. A gente respira pelos pulmões, o nosso coração bate e impulsiona o sangue pelo corpo. A gente não tem um órgão do equilíbrio. Uma criança, imagina um exemplo de uma criança bebê, ela nasceu, ela é toda normal, ela tem labirinto normal, cérebro normal, tudo normal. Por que ela não anda? Por que ela não sabe, ela não tem equilíbrio se tudo dela é normal, todos os órgãos são normais? Porque nós não temos um órgão do equilíbrio. O que a gente tem são diferentes sistemas, tá? E aí eu incluo a visão, eu incluo a propriocepção, que é o nosso conjunto de músculos, nervos, articulações, o nosso sistema vestibular, o nosso cerebelo, o nosso tronco cerebral. E tudo isso integrado é o que dá para a gente o equilíbrio. Então, por exemplo, o exemplo que eu falei de um bebê que não consegue andar ainda. Ele tem tudo normal. A visão do bebê é normal, o labirinto é normal, a propriocepção é normal, o cerebelo do bebê é normal e o tronco cerebral do bebê é normal. Por que ele não anda? Porque ele não aprendeu a integrar. Então, um bebê, quando ele está aprendendo, ele vira a cabeça para a direita, aí a visão
mostra que ele está virando para a direita, os músculos do pescoço dizem que ele está virando para a direita, o labirinto detecta a aceleração e diz que ele está virando para a direita, o cerebelo entende essas informações e compreende corticalmente que ele está virando para a direita, e ele aprende. Vocês já perceberam que o bebê, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, e eu brinco que eu aprendo com ele todos os dias. E vocês já viram que criança pequena adora que a gente rode, que a gente jogue para cima, que a gente sacuda? Vocês nunca se perguntaram por que uma criança adora que a gente rode? Porque ela está aprendendo a integrar esses sistemas. Então, quando você pega uma criança e você roda, você está estimulando o labirinto a perceber a rotação, você está vendo a visão perceber a rotação, o cerebelo da criança está integrando isso. Então, nós temos o que a gente chama de equilíbrio por um conjunto de estruturas. E você pode ter uma perturbação do equilíbrio por lesão em qualquer uma dessas estruturas. Você pode ter um paciente com problema do equilíbrio por um problema labiríntico, você pode ter um paciente com problema visual, que tem tontura, o paciente pode ter um problema totalmente proprioceptivo, o paciente pode ter um problema neurológico, cerebelar. Então, tontura, não existe o dono da tontura. E a tontura, ela não respeita as especialidades médicas. Ela não respeita. Por quê? Porque a nossa divisão de especialidade médica, a gente tem um oftalmo que trata do olho, a gente tem um otorrino que trata do labirinto, a gente tem um neurologista que trata do cérebro, a gente tem um ortopedista que trata das articulações. E, infelizmente, o equilíbrio não respeita as divisões das especialidades médicas. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu, que sou um otoneurologista, eu conheço muito de oftalmologia. Por exemplo, eu conheço muito de movimentos oculares, eu conheço muito de neurologia, a parte de fossa posterior, entendeu? Muitas vezes a gente conhece até mais do que alguns neurologistas, né? Por quê? Porque quem se dedica, quem se propõe a tratar distúrbio do equilíbrio, a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla do que alguma coisa restrita ao labirinto, tá? E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente estava na jardim de infância, a nossa professora Raimundinha lá ensinou para a gente que a gente tem 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. A professora Raimundinha mentiu para a gente. Na verdade, nós não temos 5 sentidos. A gente tem 6 sentidos. E o nosso 6º sentido é a capacidade de detecção de movimento. Então, por exemplo, quando vocês estão num carro de olho fechado e o carro está andando, vocês sabem que o carro está andando para frente, que o carro está andando para trás. Se vocês estiverem no elevador de olho fechado e o elevador está subindo ou descendo, vocês sabem se vocês estão subindo ou descendo. E vocês vão saber disso por causa do sistema labiríntico. Então, o labirinto, ele é um detector de movimentos. O labirinto não é o órgão do equilíbrio. Ele detecta movimento, ele nos dá orientação espacial e ele estabiliza a imagem na retina. Isso são as grandes funções do labirinto. Então, o nosso labirinto ajuda no equilíbrio corporal. E ele ajuda sendo o 6º sentido. Então, o 6º sentido não é a capacidade de ver gente morta, não. O 6º sentido é o nosso labirinto. É ele que age como sendo um 6º sentido que nós temos. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o labirinto ele tem que ser encarado como um sentido, como a visão, como a audição. Então, por exemplo, se o paciente chegar no consultório de vocês e disser assim: doutor, eu estou surdo de um lado. Aí vocês vão dizer assim: fica tranquilo que o outro lado tá bom, vai para casa em paz. Vocês vão falar isso? Provavelmente não. Se o paciente chegar no consultório e disser: doutor, eu estou cego de um olho. Aí você vai falar: não, mas fica tranquilo, o outro olho tá bom, vá para casa. Claro que não. E por que se um cara perder a função labiríntica, vocês olham para o paciente e falam: não, fica tranquilo, você vai compensar? Não, não vai. Não vai. Então, assim, a gente tem que pensar no labirinto como um sentido. O labirinto, um paciente com hipofunção vestibular unilateral é igual a um cara surdo unilateral, é igual a um cara cego unilateral. Um paciente com hipofunção vestibular bilateral é igual a um surdo bilateral, é igual a um cego bilateral. O impacto na qualidade de vida dele muitas vezes é igual, às vezes é maior. E a gente não enxerga isso porque a gente não vê o labirinto como um sentido. A gente vê o labirinto como, sei lá, um órgão que ninguém sabe direito por que funciona, entendeu? Então, o labirinto é como a visão, é como a audição, tá? É como o olfato, é um órgão sensitivo. Bem, se eu fizer uma pergunta para vocês, e se eu perder a minha função labiríntica? Perdi. Por exemplo, a doutora Jaqueline está aqui assistindo a aula, está ali bonitinha, em pé, saudável, de repente ela perdeu a função labiríntica dela. O que vai acontecer? A resposta é: depende. Depende. Depende se essa perda for unilateral. Depende se essa perda for bilateral. Depende se essa perda for aguda.
Depende se essa perda for progressiva. Por exemplo, uma dos mitos criados em otoneurologia, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, é que o paciente com problema do labirinto, ele tem vertigem. Ele tem vertigem, ele roda. Anotem. Isso é mentira. Mentira. Não é verdade. O paciente com problema no labirinto, ele pode ter vertigem, mas ele pode ter situações que não são vertiginosas. Exemplo. Imagina alguém que tem hipofunção vestibular bilateral progressiva. Por exemplo, o cara tem uma doença autoimune e a doença autoimune vai matando os labirintos dele aos poucos. Esse cara não vai ter vertigem. Vertigem é uma realidade, é um sintoma que a gente experimenta quando nós temos uma perda súbita, fruto de uma assimetria labiríntica. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês e aí, de repente, eu tenho uma neurite vestibular. Então, o meu labirinto direito ele parou de funcionar por um quadro inflamatório. Eu vou ter vertigem. Então, é uma perda unilateral aguda. Agora, imagina que eu tomei um ototóxico. Eu tive Covid, fui internado numa UTI, a turma tacou, eritromicina, claro, gentamicina na minha veia. E aí eu tomei gentamicina na veia. E aí eu saí da UTI com hipofunção vestibular bilateral. Eu não vou ter vertigem. Eu vou ter uma sensação de desequilíbrio, que é diferente. Entendeu? Então, esse mito da vertigem, ele precisa ser quebrado. Bem, quando a gente fala em doenças periféricas, o que são doenças periféricas? Doença periférica é tudo que é do tronco cerebral para fora. Né? Tudo que é do tronco cerebral para dentro é central. E tudo que é do tronco cerebral para fora é periférico. Só que existem doenças periféricas que acometem o labirinto em si, né? E existem doenças periféricas que acometem o nervo vestibular. Lembre que o nervo vestibular ele não está dentro do tronco, ele está fora. Então, doenças do nervo vestibular são doenças periféricas. Né? Um exemplo de doença que acomete o labirinto em si, síndrome de Meniere. A síndrome de Meniere, todo mundo conhece, a pessoa tem uma hidropsia endolifática, então você vai ter uma síndrome de Meniere. É uma doença que afeta o labirinto. Né? Uma outra doença que afeta o labirinto, a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. As partículas se deslocam, os otólitos estão soltos, o cara mexe a cabeça, roda tudo, é uma doença periférica labiríntica. Né? Se a gente pensar numa fístula perilinfática, é uma doença labiríntica. Numa descência de canal semicircular superior, é uma descência labiríntica. E o que acontece no nervo? Você pode ter uma neurite, você pode ter um chivanoma. O chivanoma é uma doença vestibular periférica. Né? Você pode ter paroxismia vestibular, que é uma síndrome onde muitas vezes tem compressão vascular, não necessariamente, mas pode ter. Você pode ter uma hipofunção vestibular bilateral por lesões no nervo, por exemplo, uma neurofibromatose do tipo 2, que o cara tem chivanoma dos dois lados. Então, isso tudo são situações que afetam o labirinto e o nervo. E aí eu vou dar alguns dados, eu vou pular um pouquinho mais rápido isso aqui, mas eu quero dar um impacto para vocês. Ao longo da pandemia, se vocês pararem para pensar assim, Renato, tontura é uma coisa urgente? Eu vou responder para vocês, depende. Tontura você pode estar tendo um AVC, e aí obviamente é urgente, porque envolve risco de vida, ou você pode estar tendo uma doença, uma VPPB, que incomoda, mas você tem zero risco de vida, e aí não é urgência. Ou você pode estar tendo uma doença de Meniere, que vai te incomodar, claro, mas não é uma urgência. Então, durante a pandemia, que é uma situação excepcional, que os pacientes não estão indo nos médicos, que você tem uma dificuldade de ver o paciente, né? A grande questão é diferenciar casos na urgência, é diferenciar casos se é um quadro central ou se é um quadro periférico. Por quê? Porque se for central, o cara pode morrer. Se for periférico, ele pode ir para casa e esperar algum tempo para tratar. Né? Então, vamos pensar no seguinte. Quando a gente fala em estudar pacientes com vertigem, eu vou dar um dado para vocês. Nos Estados Unidos, existe cerca de 4 milhões de pacientes por ano nos Estados Unidos que são avaliados em emergência médica com queixa de vertigem. 4 milhões. É muita gente. Só que o mais assustador, quando a gente pensa nesse número, é que mais de 1 milhão desses pacientes, tá, eles são supertestados, mal diagnosticados e subtratados. Aí vocês querem um exemplo. Aquele cara que foi para emergência com VPPB, pediram uma ressonância e uma tomografia, ambas vieram normais, disseram que era labirintite e prescreveram betestina. Soa familiar, né? Isso soa comum, a gente vê isso todo dia. O que aconteceu com esse paciente de VPPB? Ele foi super testado, o convênio dele, ou o SUS, ou seja lá quem pagou, alguém pagou uma tomografia, pagou uma ressonância,
deram um diagnóstico errado, disseram que tinha labirintite, e passaram um betachina, que é uma droga que não tem efeito em VPPB. Ou seja, o exemplo do caos. Só que isso acontece toda hora. E nos Estados Unidos, esse dado mostra para a gente que 25% dos pacientes na emergência nos Estados Unidos acontece isso. Esse número é tão grande que, se vocês compararem a população da Dinamarca, que é um país pequeno, é um pouco maior do que os 4 milhões de pessoas nos Estados Unidos que vão para a emergência. Se vocês pegarem um país como o Uruguai, é menos. Ou seja, tem mais americano que vai na emergência por ano com tontura do que a população do Uruguai todinha. E tem tanta gente na Nova Zelândia, por exemplo, quanto ao número de pessoas que vão para a emergência nos Estados Unidos por ano. Então, esse número é gigantesco. E para vocês terem ideia do custo, isso aí é mais de 9 bilhões de dólares por ano. Isso é tanto dinheiro. Quer dizer, a gente aqui no Brasil até sabe, porque a nossa corrupção aqui é muito maior do que bilhões de dólares. Então, a gente está familiarizado com isso. Mas bilhões de dólares é tanto dinheiro que esse mapazinho que eu peguei aqui, para vocês terem ideia, esses países em laranja claro aqui, eles não produzem 9 bilhões de dólares por ano na economia total deles. E isso é só o que os americanos gastam por ano em vertigem na emergência. E aí vocês vão falar, mas gasta como? Da onde que gasta tanto dinheiro? Ressonância, tomografia, internação hospitalar, medicamento e pedido de vistas médicas. Isso gasta 9 bilhões de dólares por ano. Então é muito dinheiro. Né? E quando você vê um paciente numa emergência, quando eu falo para vocês que nos Estados Unidos são um número de 4 milhões, no mundo, se a gente parar para pensar, pode ser um número muito maior do que isso, pode ser 50 milhões de pessoas. E todas as vezes que o paciente vai numa emergência, ele pode ter uma doença do labirinto, ele pode ter uma doença neurológica, como um AVC, um ataque isquêmico transitório, uma encefalite, ele pode ter um problema cardiológico, hipertensão, arritmia, ele pode ter um problema endocrinológico, como uma hipoglicemia, por exemplo, ou ele pode ter um problema psiquiátrico, como um ataque de pânico que causa tortura. Então, a nossa missão num paciente com uma vertigem aguda, urgente, é tentar diferenciar isso aí. Né? E aí eu vou mostrar um dado para vocês aqui, de um trabalho dos doutores Newman Tucker e Kevin Kerber, que é da Universidade de Michigan e do Hopkins, que eles mostram o seguinte, que nos Estados Unidos, num departamento de emergência, as doenças vestibulares periféricas, e eu estou falando MENIEV, PPB, MENIEV, PPB, decência de canal, etc., essas doenças, elas são mal diagnosticadas em torno de 81% das vezes. Galera, 81% das vezes. 81 quer dizer o seguinte, cada 10 VPPB, os caras erram 8. Os caras erram 8. E eu estou falando nos Estados Unidos. Você pode falar, mas a educação médica é melhor, a estrutura hospitalar é melhor, é tudo melhor. E os caras erram 8 a cada 10. Entendeu? Então, isso aqui não é um dado possível, ou não é um dado aceitável. Tá? E esse estudo do professor Kevin, que ele fez em Michigan, ele analisou 3.500 pacientes que foram na emergência com tontura. E ele percebeu que só fizeram manobra Dixie-Hallpike em 4%. A gente sabe que VPPB é a principal causa de tontura. Então, se você só fez 4% de manobra, quer dizer que tem alguma coisa que está errada. Né? E quando foi procurar manobra de Epley, manobra de reposição canalítica, os caras não fizeram nenhum por cento. Eles fizeram 0,2%. E aí, isso obviamente está errado, e perguntaram para os médicos. Falaram, rapaz, por que não estão fazendo manobra de Epley? Sabe qual foi a resposta? 75% dos médicos disseram que eles nunca foram ensinados. Pessoal, os caras nunca foram ensinados. Ensinados. Isso é um negócio muito grave, porque quer dizer o seguinte, que alguém falhou na formação médica. Seja na formação na faculdade, seja na formação da residência desses caras, mas não ensinaram esses médicos na emergência. E quando a gente fala que não ensinaram, o Dr. Kerber tem uma frase que é o seguinte, ele diz uma frase chamada "We are radiating rather than repositioning". E essa frase é uma verdade, porque a gente está irradiando esses pacientes, mandando os caras para tomografia para tomar radiação na cabeça, em vez de fazer uma manobra de reposição canalítica. Né? E aí, tem alguns dados que são assustadores. Por exemplo, se você pegar paciente com AVC, eu não estou falando de doença labiríntica, eu estou falando de AVC. Se vocês pegarem paciente com AVC de fossa posterior, onde o principal sintoma é tontura, 35% dos AVCs não são diagnosticados. Pessoal, 35%. 35% é 1/3. Então, se a vovozinha de vocês tiver um AVC agora e for para uma emergência e tiver com tontura, ela tem 1/3 de chance de ser mandada para casa dizendo que é labirintite e ela vai morrer nas próximas 48 horas em casa, porque disseram que era labirintite. Isso é um dado estatístico americano e está publicado. Né? Olha para vocês terem ideia do que eu digo da falta do conhecimento que a otoneurologia faz no dia a dia.
Quando você tem os ataques isquêmicos, os ataques vasculares, os AVCs, nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de não diagnóstico de 10%. 10%. Então, ou seja, cada 10 AVCs, um não é diagnosticado. É uma taxa aceitável. Quando o paciente tem sintomas motores, quando o paciente chega no pronto-socorro e fala, doutor, eu não consigo mexer o meu braço, eu não consigo, sei lá, não consigo apertar a mão do médico, esse número cai para 4%. O que quer dizer o seguinte, os médicos da emergência, eles sabem que se o cara chegar lá e disser que ele não está mexendo o braço, isso pode ser um AVC. E todo mundo liga o sinal de alerta e ressonância e chama a neurologia e vai atrás e fecha o diagnóstico. Agora, quando o paciente diz que ele tem tontura, 35% dos AVCs são perdidos. Então, ou seja, todo mundo sabe que déficit de força muscular pode ser um AVC, mas nem todo mundo percebe que tontura pode ser um AVC também. E isso é importante em épocas de pandemia, a gente saber diferenciar isso aí, né? Esse estudo é um estudo interessante, foi publicado em 2014, que ele mostra o seguinte, aqui, deixa eu colocar aqui é o dia 0. Dia 0 quer dizer o seguinte, o paciente foi a óbito. Aqui são os pacientes que morreram de AVC, tá? E aqui são os dias anteriores à morte do paciente. Vocês veem que um grande número de pacientes que morreram no AVC, eles foram na emergência nos 4 ou 3 dias que antecederam a morte. Eles foram na emergência. Então, ou seja, o cara, ele foi na emergência, se queixando de tontura, não foi diagnosticado e ele morreu 3 dias depois. Então, isso mostra que isso foi perdido, né? Eu tinha um professor lá em Boston, que é uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração enorme por ele, que é o professor Steven Raut. E o professor Steven Raut, ele me falava uma coisa que eu achava muito interessante, eu falo isso para os meus alunos, que é um conceito diferente do que a gente aprendeu na faculdade. Na faculdade ensinaram para a gente o seguinte, olha, Renato, a nossa anamnese tem que ser uma anamnese completa. A gente tem que ter muitas informações. E quanto mais informações a gente tem, maior a nossa chance de fazer um diagnóstico correto. Então, a gente aprende na faculdade isso. Quanto mais informações eu tenho, mais aumenta a minha habilidade de diagnóstico. Parece bom. Em otoneurologia, isso não é verdade. Em otoneurologia acontece isso. O que é isso? Chega num certo ponto aqui que você começa a ter informação demais e a tua habilidade do diagnóstico começa a cair. A tua habilidade de diagnóstico começa a diminuir. E começa a diminuir por quê? Porque muita informação te confunde, ao invés de te ajudar. E o grande segredo do que os americanos chamam de history taking, que seria a coleta da história, a nossa anamnese, em otoneurologia, é você aprender esse ponto do equilíbrio. O ponto da quantidade de informações importantes para você fechar o seu diagnóstico, né? E como é que a gente sabe disso? O Dr. Chimerotti tinha um cartãozinho, é sério, isso não é piada não, ele tinha um cartãozinho de visita no bolso, quando os pacientes começavam a falar muito no consultório, ele dava esse cartão ao paciente. E o paciente lia o cartão assim, stop talking. Era exatamente isso. Um exemplo típico. O paciente chega no consultório, aí você fala, bom dia, dona fulana, tudo bem, tudo bem? O que lhe trouxe aqui? Ah, doutor, eu estou tendo uma tontura. Você pergunta, legal, e quanto tempo dura a sua tontura? Olha, doutor, eu vou lhe contar. Olha, eu tive uma tontura, foi horrível. Olha, me deu dor de cabeça. Olha, eu liguei para minha filha não atendeu o celular dela, o celular está fora de área. Eu liguei para minha nora. Olha, minha nora não gosta de mim, não me atendeu, um absurdo. Eu liguei para a ambulância. Olha, a ambulância da Unimed não veio me buscar. Olha, a Unimed está igual ao SUS e não sei o quê. Eu tive Minha senhora, quanto tempo durou a sua tontura? Não, mas eu tenho que lhe contar, porque lá na Unimed foi um caos, porque fizeram... Quanto tempo durou a sua tontura? Ah, não, porque me deram um monte de remédio na veia, eu não sei nem o que eu tomei e disseram que eu tenho labirintite. Minha senhora, quanto tempo durou a sua tontura? Então, ou seja, a habilidade de colher uma anamnese, isso é uma coisa que a gente não aprende, a gente aprende na prática. Então, a gente precisa praticar isso. E isso é muito importante nesse paper que foi publicado recentemente, em 2015, e é um artigo que foi, na minha opinião, foi um divisor de águas. Um divisor de águas pelo seguinte, ele classificou todas as síndromes vertiginosas em 3 grupos, que eles chamaram de vertigem aguda, vertigem episódica e vertigem crônica. Isso é muito importante. Isso é muito. Olha, você pode odiar otoneurologia. Você não gosta de pacientes com tontura. Se você aprender esse slide aqui, você vai conseguir tratar 80% dos pacientes. Então, esse slide talvez seja o slide mais importante da aula. O que é uma vertigem aguda? Uma vertigem aguda é o seguinte, é uma vertigem onde você está aqui agora, por exemplo, eu estou aqui agora falando essa aula. O que pode fazer eu sair daqui agora e ir para a emergência?
com tontura. Uma vertigem aguda. Tipo, eu estou aqui bem e eu comecei a rodar tudo. O que isso pode ser? Isso pode ser um AVC. Eu posso ter um AVC agora e ter uma vertigem e ir para emergência. Correto. Eu posso ter uma neurite vestibular. Inflamou meu nervo vestibular direito, eu perdi função, começou tudo a rodar, eu comecei a vomitar, sinal vagal, sudorese, taquicardia, pressão subiu, emergência. Então eu vou para emergência. Foi uma vertigem aguda. Nunca aconteceu antes, primeira vez. Né? Eu posso ter o que a gente chama de uma labirintite médica. O que é uma labirintite médica? É uma associação de uma neurite cócleo-vestibular. Ou seja, eu tenho um ataque vertiginoso agudo associado a uma perda de função auditiva. É dizer o seguinte, começou a rodar tudo, eu comecei a vomitar, comecei a passar mal e eu fiquei surdo aqui. Então isso é uma labirintite e eu vou ter que ir para emergência. Né? Agora, isso são exemplos de vertigem aguda. E o que é vertigem episódica? Vertigem episódica é aquele paciente que fala para você assim, doutora Jaqueline, olha, eu vim aqui com a senhora, eu estou tendo umas tonturas, mas olha, já é a terceira vez que acontece isso. Eu já tive outros casos que, nossa, eu deitava na cama e rodava tudo. Isso pode ser o quê? Uma VPPB. Ou então, um cara que diz o seguinte, olha, eu tenho crises horríveis, a minha audição do lado direito é ruim, eu ouço mal, eu tenho zumbido e eu tenho uns ataques de vertigem que eu fico 3 horas rodando. Isso pode ser o quê? Menier. Ou então a paciente fala assim, doutora Jaqueline, eu fui numa balada ontem e eu bebi, e eu comi, e eu tinha muita música, tinha muita luz, eu fui dormir tarde, eu acordei cedo e hoje eu estou num ataque que a minha cabeça está doendo, está rodando tudo, eu estou mal, eu não consigo abrir o olho. Isso é uma migrânia vestibular. Né? Eu posso ter uma paroxismia vestibular, que é um diagnóstico mais raro. Então, ou seja, eu estou detalhando aqui exemplos de quadros agudos e quadros episódicos. Né? E aquele paciente que chega lá no consultório do Dr. Flávio Santos, lá em Teresina, consultório não, no hospital, porque o Dr. Flávio Santos ele é o único de nós aqui que não tem consultório, ele tem um hospital só para ele lá. Então, o Dr. Flávio Santos chega lá em Teresina e fala assim, Dr. Flávio Santos, eu vim aqui com o senhor que eu estou com uma tontura. Aí o Dr. Flávio Santos fala, mas quanto tempo? 2 anos. Aí, 2 anos? 2 anos. 2 anos eu estou tonto 24 horas do dia. 24 horas do dia eu estou tonto. Né? Então, bem, se o cara está tonto 24 horas do dia, isso não é episódico. Isso não é agudo. O cara está mal há 2 anos. Então, isso pode ser o quê? Isso pode ser uma hipofunção vestibular bilateral. Isso pode ser um que a gente chama tontura postural perceptual persistente, que é um quadro que hoje se discute muito, que é um transtorno que tem muita relação com disfunções de ansiedade. Né? Ou o paciente pode ter um quadro realmente neurológico, cerebelar e tal. Então, pessoal, esse slide aqui, ele resume a otoneurologia. Otoneurologia é uma ciência tão fácil, mas tão fácil, que você tem uns 4 ou 5 diagnósticos. Se o cara souber 4 ou 5 doenças, ele acerta 90% das vezes. Isso é uma barbada. Otoneurologia é a ciência mais fácil que existe, porque tem 4 ou 5 diagnósticos. O cara sabe esses 4 ou 5, ele acerta 90%. Entendeu? Então, isso aqui é fácil. Tá? Bem, e aí, esse aqui é um conceito interessante. Esse paper foi publicado por um grupo lá da Holanda, foi publicado recentemente, agora em 2019, e por um grande amigo nosso, aí, o Dr. Raymond van den Berg. E esse paper ele mostra o seguinte, quando a gente pensa em otoneurologia, nas doenças, a gente pensa assim, o cara pode ter VPPB, o cara pode ter migrânia, ele pode ter neurite, ele pode ter Meniere e tal, e a gente pensa nessas doenças de forma separada. Né? Mas a grande verdade, na vida real, o real life, é isso. A vida real é muito mais complicada do que aquela ideiazinha simples que a gente tem. Por quê? Porque essas doenças podem estar associadas. Então, por exemplo, a gente sabe que uma moça jovem de 40 anos que sofre de migrânia, de enxaqueca desde a adolescência, ela pode ter uma VPPB. O fato dela ter migrânia não exclui a possibilidade dela ter uma VPPB. O fato dela ter migrânia não exclui a possibilidade dela ter uma doença de Meniere. O fato dela ter uma neurite vestibular não exclui o fato dela ter depois uma VPPB. Então, a grande verdade é que as doenças autoneurológicas, elas se fundem, entendeu? Por exemplo, o paciente não pode ter migrânia e rinite alérgica? Pode. E por que ele não poderia ter uma migrânia e uma VPPB? Então, isso é um conceito mais atual, de que essas doenças, muitas vezes, elas podem vir integradas. E quando a gente pensa nesse conceito de integração, a gente tem que lembrar que existem alguns fatores externos que podem influenciar vamos dizer assim, no decorrer da doença. E os principais fatores externos são ansiedade, trauma na cabeça e envelhecimento. Ou seja, o paciente que tem uma migrânia, se ele for ansioso,
ele piora. O paciente que tem VPPB, se for idoso, bateu a cabeça e é ansioso, aquela VPPB piora. E quando eu digo piora, eu digo que cronifica e muda. Você pode ter hoje o conceito que se tem da tontura postural perceptual persistente, que os americanos chamam de TRPD, é exatamente uma evolução das próprias doenças labirínticas ou neurológicas que, por alguma razão, elas foram cronificadas e o paciente adaptou mal aquelas doenças e cronificou na forma da TRPD, né? Então, isso aqui é o conceito da vida real, é um pouquinho mais complicado do que aquele conceito mais detalhado que a gente tem. E aí eu vou contar para vocês os 5 grandes erros que os médicos fazem quando se trata de otoneurologia. O primeiro erro é confiar no sintoma. Eu aprendi, me ensinaram dizendo o seguinte: Renato, é importantíssimo você saber se o paciente está tendo vertigem, tontura, desequilíbrio, mareado, instabilidade, cabeça oca, andando nas nuvens. Pessoal, eu não sei qual é a diferença disso. Eu não sei. E sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não fala a mesma língua. Olha, vocês todos aqui que estão me assistindo agora, vocês estão exatamente nesse exato minuto aqui, são 156 pessoas me assistindo. Provavelmente os 156 membros aqui da nossa audiência têm nível superior. Provavelmente os 156 são formados em nível superior, pós-graduados, e mestrados e doutorados. Se eu perguntar para vocês qual é a diferença entre vertigem, tontura, desequilíbrio, sensação de cabeça oca, mareado, instabilidade, andando nas nuvens, provavelmente vocês não vão saber me dizer de uma forma clara. Isso vocês são mestres e doutores. Imagina o pacientezinho do SUS que veio do interior, que muitas vezes é analfabeto, e eu tenho que cobrar dele que ele me explique se ele tem uma vertigem ou se ele tem uma tontura. Eu não vou conseguir. Então, a grande verdade, por exemplo, se vocês forem no Google agora digitar vertigem, vocês vão ver imagem como isso, vocês vão ver imagem como isso, vocês vão ver imagem como isso, vocês vão achar um filme que o nome é vertigem. E a grande verdade é que a gente não sabe o que é vertigem. A gente não sabe diferenciar os termos. Vertigem, de tontura, desequilíbrio, instabilidade, mareado, cabeça oca. Isso é difícil para a gente. Se é difícil para a gente, para o paciente é muito pior. Agora, eu não posso basear o meu diagnóstico e a minha conduta num sintoma que o paciente não sabe me dizer o que é. Olha, isso aqui é um paper que a Sociedade Barani fez há uns anos atrás. E eu tenho o maior respeito por todos esses autores, né, que são grandes profissionais, mas eu, particularmente, eu não gosto desse paper. Eu acho ele ruim. Esse paper ele tentou classificar os sintomas e, na minha humilde opinião, isso me confundiu mais do que me ajudou. E aí, existem alguns estudos que mostram o seguinte: se você chegar na emergência, e aí eu estou falando da emergência, você pergunta o médicozinho da emergência lá, o cara que está de plantão, que o cara é intensivista de UTI, você chama o cara e fala assim: fulano, tu acredita que se o paciente tiver vertigem, a causa é vestibular e tu manda chamar o otorrino? Se o cara chegar dizendo que ele tem síncope, tu acredita que esse problema é uma desautonomia cardíaca e tu chama o cardiologista? Se o paciente disser que ele tem um desequilíbrio, tu acha que isso é neurológico, tu chama o neurologista? Ou se o cara disser que ele tem uma tontura maluca, tu chama o psiquiatra? Perguntaram isso. Sabe qual foi a resposta? 90% dos médicos da emergência acreditam nisso. Eles acreditam nisso, né? E aí, mostraram um estudo que foi muito interessante. Eles pegaram 300 pacientes num ambulatório de tontura e um médico avaliava os pacientes. E o paciente dizia lá o que ele sentia. 10 minutos depois, o paciente ia para um outro consultório e outro médico fazia as mesmas perguntas. Sabe o que acontecia? Mais de 50% dos pacientes mudava a história em 10 minutos. O cara contava uma história diferente. Então, o paciente entrava no meu consultório e dizia que tudo rodava e tal. 10 minutos depois, ele entrava no consultório do Dr. Zuma e dizia: não, eu tenho um mareado. E era o mesmo cara. Então, ou seja, o sintoma muda porque o paciente não sabe o que é. Então, se ele não sabe o que é, eu não posso basear o meu diagnóstico nisso. Então, a primeira armadilha é confiar no sintoma. Eu não tenho que confiar no sintoma. Hoje, eu não fico perguntando para meus pacientes se roda, se é mareado. Eu não pergunto mais isso. Ele me diz tontura, eu falo, beleza. E aí vocês perguntam, poxa, mas então o que é importante? O que é importante é tempo, tá? E gatilho. Sabe por que isso é importante? Porque a grande maioria dos pacientes, nesse estudo mostra, mais de 80% dos pacientes, eles não sabem dizer qual foi o sintoma exatamente, mas eles sabem te dizer o tempo. Tipo, o paciente sabe te dizer assim, doutor, eu rodei 1 minuto ou eu rodei 24 horas. Ele consegue dizer, porque isso é um dado
fácil. Você sabe dizer se você está tonto há um dia ou há um mês, né? E quando você fala nos gatilhos, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes também sabe falar o gatilho. Ele fala, doutor, eu fiquei tonto, eu estava na cama. Quando eu virei na cama, nossa, rodou tudo. Ou então, eu fui na balada ontem, quando eu saí da balada ontem, eu saí com tontura. E eu passei 3 horas tonto, a noite toda, né? Ou seja, muitas vezes o paciente ele sabe dizer o gatilho, ele sabe dizer o tempo. Mas o sintoma ele tem dificuldade porque é algo subjetivo. E é exatamente esse princípio que existe um protocolo desenvolvido pelo professor Newman Tucker, lá do Hopkins, né, em Baltimore, que é um protocolo chamado TITRATE. TITRATE é uma sigla, é um acrônimo que quer dizer Timing, Triggers and Target Examination. E isso aí é um resumo do que é importante. O que é importante na avaliação do paciente é tempo de tontura, gatilho e um exame físico focado. E isso é uma coisa que, inclusive agora no tempo de pandemia, isso ajuda muito, porque o paciente liga para você doutor, estou com tontura, e você tem que dar uma orientação às vezes pelo telefone, e você, baseado nas informações de tempo e gatilho, você já tem uma ideia. Por exemplo, o paciente liga para você e fala assim, doutor, eu estou tonto há 6 meses, eu estou tonto o dia todo há 6 meses. Isso é um AVC? Não, não é um AVC agudo. O cara pode até ter tido um AVC, mas já teve. Então, ou seja, não é um sintoma agudo. Então, você tem urgência de ir lá ver esse cara? Não, é uma tontura crônica. Então, pandemia, amigo, seguinte, quando acabar, você vai lá no consultório que a gente resolve. Não é uma urgência. Mas você baseou o seu diagnóstico no tempo do sintoma. Então, tempo, gatilho e exame físico focado é muito importante. Tá? Terceira armadilha é a pessoa não conhecer um pouco... Vou limpar, mas deixa eu terminar. Então, um terceiro gatilho é a pessoa não conhecer o mínimo, às vezes, de movimento ocular. Tá? Movimento ocular é muito importante, você tem que saber ver os olhos do paciente. E aí eu vou contar uma experiência que foi feita numa cidade no Texas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que era uma cidade chamada Corpus Christi. Corpus Christi é uma cidade pequena que fica entre San Antonio e Houston, né? E Corpus Christi é uma cidade que tem um centro hospitalar muito grande. Então, é uma cidade que, quando você tem uma urgência em Houston ou em San Antonio, o Corpus Christi fica no meio. Então, muita gente acaba dirigindo para lá. E eles fizeram um estudo lá que viu o seguinte, que 80% dos pacientes com tontura, eles tinham registrado no prontuário deles que eles tinham nistagmo, né? O que é uma coisa boa, né? Então, o médico da emergência sabe que nistagmo é importante. Só que, quando foram ver a descrição do nistagmo, só 5% dos diagnósticos puderam ser confirmados pelo otoneurologista depois. Então, qual é a ideia que a gente tira daqui? A gente tira uma ideia que os médicos sabem que nistagmo é importante, mas, ao mesmo tempo, eles não sabem avaliar o nistagmo, porque eles não sabem o mínimo de avaliação de movimento ocular. Então, isso é importante, né? E a gente viu, nesses prontuários, que o teste de Dixie-Ropaik, que raramente ele era feito, né? Mesmo quando saía lá no prontuário que o cara tinha diagnóstico de VPPB. Então, como é que você pode dizer que o cara tem VPPB se você não fez o Dixie-Ropaik e você não viu o nistagmo? Não tem como. Então, ou seja, a gente vê que a grande impressão que dá lendo esses artigos é que os médicos, de uma forma geral, eles sabem algumas coisas de otoneurologia, eles sabem da importância de alguns aspectos, mas a verdade é que parece que ninguém pegou os caras na mão e ensinou para eles. Então, eles têm uma noção, mas eles não sabem muito bem a importância disso, né? Bem, a quarta armadilha, e eu digo que essa armadilha ela é perigosíssima, é você confiar em fatores como idade, risco cardiovascular e o exame físico para diagnosticar AVC. Por exemplo, se o paciente chegar com você e dizer assim, olha, o paciente deu entrada no pronto-socorro com ataque de vertigem, o paciente é obeso, tem 65 anos, é fumante, é hipertenso. Aí todo mundo olha, nossa, pode ser um AVC. Pega o cara e cuida dele. Beleza. Entrou um cara no pronto-socorro com vertigem. O cara tem 22 anos, é um atleta, não é hipertenso, não é tabagista, é forte. Aí a galera, isso é labirintite, isso não é VPPB, isso não é um AVC. Por que você está falando que não é AVC? Porque o cara tem 18 anos, é jovem, é forte. Tá, então não pode ter AVC quem é jovem. Então, ou seja, isso é um erro. E é exatamente baseado nisso que existem alguns protocolos de avaliação do paciente na urgência com tontura. Existe um protocolo muito conhecido agora que foi publicado em 2009, que é o protocolo HINTS, né, que foi descrito por esses dois grandes professores aqui, o professor Jorge Catar e o Dr. Newman Tucker, né? Isso aqui foi uma foto aí que a gente pôde participar de uma mesa redonda com eles há uns anos atrás, e eles foram os caras que descreveram os HINTS, né? E além dos HINTS, existem outros protocolos. Eu não vou entrar em detalhe de HINTS porque não é o tópico da aula, a gente pode depois fazer uma aula só de HINTS, mas existem outros protocolos, como o protocolo HANTS, por exemplo, que foi aqui um protocolo descrito pelo professor Carmona,
lá da Argentina. Existe um protocolo que é o protocolo do The Big Five, que foi escrito pelo professor Michael Strupp, lá de Munique, né? Então, a grande verdade é que todos esses protocolos, seja o HINT, seja o HUNT, seja o Big Five, o que eles visam é diagnosticar um infarto cerebelar, ou seja, diagnosticar a diferença entre uma tontura periférica e uma tontura com risco de vida, né? Então, essa é a grande razão. Existe um protocolo que todo residente neurologista aprende, chamado ABCD ao quadrado. A ABCD ao quadrado é um acrônimo para Age, Blood Pressure, Clinical Features, Duration and Diabetes. Isso aí é um protocolo que os residentes aplicam, e esse estudo mostrou o seguinte, que quando você faz uma comparação entre os resultados do ABCD ao quadrado e dos HINTs, se você aplicar só o ABCD ao quadrado, você vai provavelmente perder 40% dos AVCs de fossa posterior. 40%, quase metade. Então, ou seja, não dá para confiar só em idade, risco cardiovascular e pressão arterial, não. A gente tem que conhecer um pouquinho de movimento ocular. Tá? Bem, uma outra armadilha que é mortal, no meu ponto de vista, é a famosa confiança em tomografia. Pessoal, isso aí é uma desgraça. Isso é uma desgraça. É uma desgraça porque, assim, eu não sei o que acontece na cidade de vocês, mas aqui em Belém, eu recebo pacientes todo dia que o cara chega no consultório e fala assim, doutor, eu tive uma vertigem e não sei o quê, e eu fui no hospital e me disseram que era labirintite. Aí eu falei, por que disseram? Porque eu fiz uma tomografia e deu normal. A minha tomografia deu normal. Então disseram que o neurologista lá disse que era para eu procurar o senhor, porque não era nada com ele. Isso é uma história que eu ouço todo dia. E aí, eu vou mostrar o seguinte para vocês. O que tomografia de crânio mostra na emergência? Tomografia não mostra nada na emergência. Mostra se o cara tiver um AVC hemorrágico gigante. Agora, se ele tiver um AVC hemorrágico gigante, ele não está mais lá no consultório para te contar a história porque ele já foi a óbito. Então, a verdade é que tomografia de crânio não mostra AVC isquêmico nas primeiras 24 horas, que é a principal causa. A própria ressonância tem uma sensibilidade que não é tão alta para isquemia dentro das primeiras 24 horas. Então, ou seja, eu vou mostrar uns dados aqui para vocês. Por que os médicos acreditam tanto em tomografia? Olha, na década de 90, 10% dos pacientes com tontura numa emergência faziam tomografia, 10%. Né? Nos anos 2000 e pouco, 25% fazia tomografia. No ano de 2015, metade dos pacientes com tontura faz tomografia. Aí o que a gente pensa? Bem, se a tomografia dá diagnóstico de AVC, eu estou fazendo muito mais tomografia, eu estou diagnosticando muito mais AVC, né? Não. O índice de AVC, a incidência, continua igual era na década de 90. E a gente está fazendo 50% mais de tomografia para esses pacientes. E o que é engraçado é que quando a gente pega pacientes que têm doenças labirínticas, como VPPB e neurite, que não precisa de tomografia, eles têm o mesmo score rate lá dos pacientes que têm AVC e fazem tomografia. Então, ou seja, a grande verdade é que a tomografia, na emergência, ela virou o atestado do tipo, doutor, vá para o otorrino que é labirintite, que isso não é uma doença neurológica. E isso é errado, tá? Isso é errado. A migrânia, por exemplo, é uma doença neurológica. Quem tinha que tratar a migrânia era o neurologista. Tá? E migrânia, a ressonância vem normal, a tomografia vem normal. Então, um conselho bom é o seguinte, não vamos confiar tanto em tomografia de emergência. Tá? Isso é uma coisa importante. Terminar aqui fazendo uma mensagem inspiradora para os colegas que estão começando aí na otorrino, que é aquela turma que gosta da otite média, que gosta do pólipo nasal e odeia a otoneurologia. Eu queria mostrar o seguinte, essa imagem, essa escultura que a maioria de vocês conhece, é uma escultura chamada Charging Bull, né? É uma escultura que foi escrita por um artista de descendência italiana chamado Arturo de Modica, e ela está exposta em Nova York, na transição da Broadway com a Quinta Avenida, perto de Wall Street. E essa escultura, ela ganhou uma representatividade muito grande no mundo financeiro, porque ela representa, assim, quando a gente olha para esse touro aí, né, a gente pensa assim, poxa, isso aí representa o quê? Isso representa força, isso representa poder, isso representa grandiosidade, e isso virou o símbolo de Wall Street para representar talvez o poder do dinheiro, né? Para a gente ver o quanto
o mundo financeiro, o dinheiro é uma coisa muito importante na nossa vida, né? O quanto o dinheiro domina as coisas, que é verdade, né? Então, essa estátua, ela mostra isso. E aconteceu uma coisa muito interessante em 2017, né? Todo mundo que vai a Nova York tira foto na estátua, no touro e tal, é ponto turístico. E todo mundo que vai ali conhecer o Wall Street, né, vai lá. E em 2017, no dia 7 de março, que é o dia que antecede o Dia Internacional da Mulher, de madrugada, parou. Essa história que eu estou contando é real, tá? Não é piada, não. No dia 7 de março, que antecede o Dia Internacional da Mulher, em 2017, um caminhão de madrugada parou na frente dessa estátua, estava vazio, era de madrugada, não tinha ninguém na rua. Esse caminhão desceu e colocou uma estátua na frente dessa estátua aí, tá? E o caminhão foi embora, e a estátua ficou lá. E no dia seguinte, foi um rebuliço na cidade, porque as pessoas foram lá trabalhar, todo mundo passou na frente, viu a estátua lá e falou, rapaz, que estátua é essa aqui e tal? E chamaram a prefeitura, e a prefeitura foi lá e não sabia que estátua era aquela. A estátua não estava assinada por um artista, e foram atrás de câmera de segurança, ameaça terrorista, acionaram a polícia, foi um bafafá. E até que descobriram quem foi que botou a estátua lá, e a estátua era essa aí. É uma estátua feita por uma artista americana chamada Kirsten Wiesball. Ela é uma estátua que é intitulada de Fearless Girl, a garota que não tem medo, né? E essa estátua, ela foi colocada exatamente em frente do touro de Wall Street, né? E as pessoas, enfim, se encantaram com a estátua, né? As pessoas ficaram loucas com a estátua e foram lá perguntar para a artista o que ela quis dizer com essa estátua. E essa estátua, a artista queria mostrar que uma criança, uma representatividade de uma menina com o peito tufado e como se estivesse encarando o touro aí, né? Como se estivesse assim, como quem diz, pode vir que eu estou preparada, né? Então seria uma forma de ilustrar que nós temos ou podemos ter força sobre o dinheiro, sobre o mercado financeiro, sobre o mundo nesse aspecto. E essa estátua, quem já foi em Nova York agora, depois de 2017, tá lá, a estátua tá lá. Até hoje teve até um movimento que quiseram tirar a estátua e a prefeitura negou, e a estátua agora tá lá e vai ficar lá provavelmente para sempre. E essa estátua hoje em dia ela é famosa, né? As pessoas vão lá e tiram talvez mais foto na Fearless Girl do que no próprio touro de Wall Street, né? E a imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu fui ilustrando, era de que a gente pode ser essa menina, né, em frente desse touro, quando a gente pensa que o touro são os nossos pacientes com tontura e a gente está aqui. Então, a gente não tem que temer o paciente com tontura, a gente não tem que odiar o paciente com tontura, a gente tem que dominar o paciente com tontura. E a melhor forma de dominar é através da gente ter conhecimento, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu espero não ter tomado demais o tempo de vocês, mas é um enorme prazer. E eu estou aberto a perguntas. Quem quiser perguntar, se eu souber responder, vai ser uma satisfação. Muito obrigada, Renato. Excelente aula. O pessoal já está aqui elogiando sua aula. Obrigada demais pela presença. Surgiram aqui algumas dúvidas. Uma pessoa aqui que não se identificou e que perguntou o seguinte, que no caso 1, não podemos afastar a causa central totalmente, após alteração de Verrite. Sim, sim. Se pede ressonância nesses casos, né? Na verdade eu vou dar uma visão um pouquinho diferente. É o seguinte, é claro que existe uma situação em particular, quando a gente pensa em AVC de fossa posterior, basicamente um AVC cerebral de tronco, existem 2 territórios arteriais importantes, que é o território da AICA, que é a artéria cerebelar anterior inferior, e o território da PAICA, que é a artéria cerebelar posterior inferior. O território da AICA, a gente sabe que a artéria labiríntica é ramo da AICA. A AICA é ramo da artéria basilar, sai a AICA, e como ramo da AICA sai a artéria labiríntica. Então, se um paciente tiver um AVC de AICA, né, que é o mais raro dentre os 2 territórios, né, o paciente pode ter um comprometimento labiríntico e isso pode mimetizar, tá, uma neurite, ou seja, o paciente vai ter um impulso cefálico alterado, sugerindo uma neurite vestibular, quando na verdade é um AVC de AICA. Isso pode acontecer. É exatamente por isso que o protocolo HINTS, ele se baseia em 3 testes. Exatamente por isso. Porque se não fosse por isso, bastava um impulso cefálico.
né? Ele se baseia em 3 testes, que é basicamente a análise do nistagmo, o cover test, que é para a gente ver se o paciente está com skill deviation, e o impulso cefálico. Aquele paciente, ele tinha impulso cefálico alterado, então, ou seja, havia comprometimento labiríntico, e aí já exclui um AVC de PAICA, mas não exclui o de AICA. Porém, o nistagmo dele respeitava as características totalmente periféricas, que é o foto, e ele não tinha um skill deviation. Eu não botei o skill deviation no exame, mas o skill deviation dele não havia, ele não fazia skill. O cover test dele era absolutamente normal. Então, esse paciente, estatisticamente, ou se a gente for parar para pensar na ciência totalmente, ele não precisaria da ressonância. Eu poderia ter bastante convicção de que o quadro era periférico. Porém, eu concordo com o colega que fez a pergunta e eu digo que a vida real é um pouquinho diferente. Então, eu acho que nesse caso eu pedi a ressonância para ele. Eu pedi sim, tá? Eu não estou criticando pedir ressonância, mas eu acho que a gente tem que pedir ressonância com embasamento. Nesse caso, eu pedi a ressonância para ele, para me garantir, claro, mas eu estava muito convicto de que o quadro era periférico. Eu vou dar só uma dica, que é uma coisa muito importante, pessoal. Vertigem aguda. Vertigem aguda, emergência, o cara tá lá, vertigem aguda, ligaram pro otorrino, vem ver aqui o cara tá com labirintite e tal, chega lá, o cara tá vomitando, vertigem aguda e tal. Fez o impulso cefálico, tá normal, isso é problema, tá? Impulso cefálico normal, num quadro vertiginoso agudo, que o cara tá na emergência e tal, isso é problema, tá? Porque isso fala muito a favor de um AVC de PAICA. Tá? Impulso cefálico alterado, eu já dou respirado, falando, não, isso aqui provavelmente é periférico, pode ser um AVC de AICA, então eu vou fazer os outros testes, mas eu já fico mais tranquilo. Então eu costumo dizer o seguinte, emergência, vertigem aguda, impulso cefálico alterado, bom, fica feliz. Impulso cefálico normal, fica preocupado. Eu acho essa explicação aí essencial, né? Para quem faz pronto atendimento, principalmente pronto atendimento de otorrino, que recebe muito esses pacientes na fase aguda, é essencial estar ciente, né, de pelo menos um desses protocolos para conseguir identificar, perceber a gravidade de cada caso, conseguir direcionar bem os pacientes. Então, eu pego também no pé aqui dos residentes em relação ao RINTS, principalmente, uma avaliação física, o exame físico adequado, principalmente nos pacientes com quadro agudo. Né? É onde a gente poderia comer bola, mas no exame físico bem feito a gente consegue direcionar bem aí, conseguir fazer um diagnóstico mais preciso na avaliação já inicial, pelo menos. Exatamente, Jaque. Exatamente. Então, doutor Renato, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Agradeço demais a sua aula. Tem uma pergunta, Jaque, Sim. se você me permite. Por favor. Uma pergunta da Priscila Oliveira. Perguntou para o doutor Renato. Na sua experiência, durante esse período de isolamento, é mais comum aparecer pacientes com piora do quadro de tontura ou que desencadearam durante o atual período? Olha, Priscila, é uma pergunta interessante, mas eu já vou te dar uma resposta simples. Eu não sei. Eu não sei porque o que eu tenho observado. Eu acredito que as duas coisas aconteceram. Eu acho que eu tenho atendido muitos pacientes recentemente, agora nessas últimas semanas, com quadros como VPPB, que apareceram agora, então, muitos mesmo. Né? E a gente sabe que uma influência do estresse, do isolamento social, da parte de ansiedade, muitos idosos, assim, então, isso é uma observação realmente verdadeira, mas eu também tive alguns pacientes que descompensaram. Aquela menina que trata Meniere, de 20 anos de idade, que está tudo bem, e aí, enfim, descompensou tudo, comeu porcaria na quarentena e não fazia outra coisa, não sei ver televisão e comer porcaria, e aí começou a ter migrânia. Então, a verdade é que eu acredito que as duas coisas são verdadeiras. Eu acho que aumentou o número de casos e os que estavam controlados também descompensaram. Né? O doutor Zuma, quer falar, doutor Zuma? Qual foi a tua experiência? O que tu viste aí em Porto Alegre? Né? É porque aqui em Belém é tão longe que é outro país, né? Então pode ser que no Brasil a coisa seja diferente. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e te parabenizar pela excelente palestra que você fez. Impecável, como sempre, você é maravilhoso. Gostei de você realçar o saber da neurofisiologia, importante saber neurofisiologia, e fico satisfeito ainda mais com a audiência, porque 158 pessoas assistindo você falar
e permanecendo, fazendo... Por 1h30, né? 1h30 é difícil, né? Isso é muito difícil e eu fico satisfeito porque você conseguiu, nesse tempo todo, mostrar o que é a otoneurologia atual. A otoneurologia que o nosso grupo faz. Mais uma vez, meus parabéns. Eu só gostaria de fazer um complemento sobre o infarto da AICA, pela pergunta que o colega fez, que é o seguinte: no infarto da AICA, normalmente a audição do indivíduo está muito prejudicada. Ele faz como uma surdez súbita. E, além disso, esse indivíduo tem uma ataxia terrível. Esse é o trabalho do Sérgio Carmona, das ataxias truncais nos pacientes de AICA. Esse paciente não consegue andar mesmo com ajuda. Tá? Então, mais um favor, mais um complemento da tua aula que foi impecável. Mais uma vez, muito obrigado por você fazer parte do nosso grupo, Cal. Opa, eu que agradeço, professor. Sabe que eu aprendi muito com o senhor e é um grande prazer para mim ouvir essas palavras. Agora, eu concordo totalmente. O AVC da AICA realmente é muito mais comum de vir com dano auditivo pela explicação da vascularização, porque a artéria coclear também é ramo ali. Então, quando você faz o AVC da artéria cerebral anterior, você geralmente lesiona a artéria coclear também. E é por isso, é daí que vem a perda auditiva, né, que é comum. Enquanto que na neurite, não. Né, a gente não tem perda auditiva. Né? Doutor Eduardo, como é que está aí em Salvador? O que o senhor achou? Renato, Zuma, em nome do Serviço Otorrinolaringológico Santo Antônio, em nome do Nooba e todos os preceptores residentes, todos os ouvintes, queremos agradecer o aprendizado enorme, porque eu sou um fã de carteirinha seu e do Zuma, porque quando vou para o congresso, vou ao curso assistir vocês, é uma alegria que a gente aprende cada vez mais. Né? Aqui na Bahia, nós estamos também aprendendo muito, né? Temos tido, no início da pandemia, aí, o nosso hospital, infelizmente, lá, o Hospital Santo Antônio, teve que fechar um período porque contaminou muitos colaboradores do hospital, mas segunda-feira agora já estamos voltando à normalidade, o atendimento à parte externa, e a gente não parou um dia sequer atendendo diariamente os colaboradores que estão suspeitos de Covid. Mas é um aprendizado muito grande, uma gratidão aí pela sua experiência, seu conhecimento para todos nós, né? E espero ter novas oportunidades e o convite do nosso curso para você, Zuma e o Guilherme, que seria agora em maio, que a gente possa fazer em maio do ano de 2021, se assim Deus permitir, né? Que esse coronavírus a gente consiga descobrir uma vacina para ficar imune, para poder circular livremente. Muito obrigado, uma gratidão eterna. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, vai ser um prazer enorme estar aí em Salvador. Agora, eu acho que sabe quem vai descobrir a vacina do coronavírus é o doutor Jorge Pierre, aqui, que eu estou vendo que ele está online, lá do Crato, no Ceará, que ele é um cientista, né? Ele é um cara que ele é cientista, ele inventa umas coisas. Ele tem o melhor óculos de Fresnel wireless, tá? Ele inventou um óculos de Fresnel wireless, que eu vi ano passado, em novembro, que ele me mostrou, e eu tenho certeza que ele deve estar trabalhando nessa vacina aí do coronavírus. Vai vir lá do Ceará essa vacina. É bom saber disso, hein? Então, os nordestinos aí, chegando aí, eu não duvido não, viu? Ô, Eduardo, o Renato, eu queria fazer uma pergunta. Desculpa aí, já estava finalizando, mas eu não queria perder essa oportunidade. Ô, Renato, muitos pacientes com BPPB, a gente sabe que BPPB tem uma relação muito grande com trauma, né? O que a gente vê no livro, no tratado, quando a gente está estudando. Só que a gente atende VPPB, às vezes, no consultório, e a gente pesquisa a história do paciente, pergunta, e a gente não encontra essa história de trauma na cabeça que evoluiu para uma VPPB. Né? E parece que não é um viés de memorização do paciente, que ele esqueceu do trauma, porque são muitos pacientes que isso se repete. Né? E eu tenho visto também, em uma observação clínica, não vi isso em lugar nenhum, é uma observação minha no consultório, pacientes, por exemplo, que fazem algumas atividades como pilates, yoga, que assumem certas posturas não habituais e que depois aparecem com um VPPB. O que você acha disso? Você tem essa observação clínica? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, viu? Oi, Alessandro, tudo bem, querido? Obrigado pela tua pergunta e o teu comentário é absolutamente verdadeiro. Eu vou te dizer o seguinte, a gente não sabe o que causa o VPPB. Ninguém sabe.
a grande maioria dos casos de VPPB, eles são absolutamente idiopáticos. A gente sabe que alguma coisa, eu vou te dizer o que eu acho, alguma coisa a nível bioquímico, estrutural, microscópico, ocorre ali na mácula do utrículo e que favorece, claro, esse desprendimento dos otólitos, né? E a grande questão que eu vejo aí é o seguinte, Sandro, a maioria absoluta dos meus pacientes de VPPB não são trauma. A maioria absoluta. Na verdade, uma pequena minoria deles são trauma e são os piores, viu? Os piores pacientes de VPPB, o Dr. Nicolas Pérez tem uma frase lá na Espanha que eu acho muito bom, que ele diz o seguinte: VPPB são os meus pacientes mais fáceis. Aí ele bota vírgula, e também os mais difíceis. Então, a VPPB pós-trauma, ela não é a principal causa que eu vejo no meu consultório, mas são geralmente os piores pacientes, né? O que eu percebo muito, a gente tem estudado correlações, as pessoas correlacionam agora com déficit de vitamina D. Eu tenho um trabalho junto com o Dr. Zuma que a gente publicou agora na ACTA, ano passado, que foi um trabalho que a gente fez um estudo sobre incidência de radiação solar e aumento de incidência de VPPB. A gente percebeu que os pacientes que tinham menor irradiação solar tinham maior número de casos de VPPB. Eu, particularmente, acredito que estresse, ansiedade influencia também o VPPB. Então, eu acho que, no fundo, a gente não sabe. É por isso, Elisandro, que VPPB, para mim, é uma doença que eu trato. A gente vê muitos casos aí, nas reuniões, congressos, o pessoal, não, mas tem que investigar VPPB. Eu não investigo muito, porque eu te confesso que eu não sei por onde investigar. O que eu acho que é uma VPPB típica, o que é uma VPPB típica? Aquela VPPB que a história é típica, que o nistagmo é característico e que responde à manobra, eu particularmente não faço grandes investigações depois disso, não. Claro que se alguma coisa for atípica, do tipo, o paciente tem uma tontura posicional, mas o nistagmo não bate com o VPPB, ou é uma coisa que saiu do plano de voo, aí eu concordo que deve ter uma investigação mais profunda aí. Mas o que tu me disseste é o que eu vejo realmente, né? Não sei se algum colega tem uma experiência diferente, eu não sei se o Zuma quer acreditar. Alô? Essa pergunta foi excelente, porque eu vejo muitos dos meus pacientes que fazem pilates, que fazem yoga, terem VPPB. E eu até faço uma relação de causa e efeito. Eu vejo bastante, viu? Não é só você que não. E eu vejo bastante. Mas uma coisa interessante sobre a maioria, como disse o caso da VPPB, ela é idiopática. E uma coisa interessante, 50% dessas VPPB idiopáticas, elas melhoram sozinhas, sem você fazer nada. Às vezes o paciente ele demora a procurar o médico e ele se cura sozinho, sem as manobras de reposição. Por que isso acontece? Porque tem alguma coisa, tem estudos que mostram que tem alguma coisa relacionada com o mecanismo de cálcio. O cálcio, quando ele está em baixos níveis na endolinfa, ele consegue dissolver os otólitos, aquelas pedrinhas, os cristais. Quando ele está a mais de 200% do normal, essas partículas não se dissolvem. Então, é aquela VPPB que é persistente e que dura mais de 1, 2, 3 semanas. Okay? Esse é o meu comentário. Eu tenho uma pergunta também aqui. Vocês, o Renato, o Dr. Zuma, tem notado um aumento da incidência de VPPB nesse período de isolamento por algum motivo, assim? O sedentarismo, talvez? Eu tenho já, como eu falei, eu tenho visto muito a VPPB esses tempos. Na minha experiência, houve sim um aumento. Quanto à causa, a gente vai ficar no campo especulativo, né? Pode ter sido sedentarismo, pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser déficit de sol, as pessoas não estão pegando sol, né? Então, eu tenho visto sim, é uma realidade. Eu não sei te dizer exatamente por quê, mas eu tenho visto. Uma perguntinha, né, Diego? Eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor, Jaqueline. Se possível, se o tempo ainda der. À vontade. Vontade. Doutor Antônio? Pois não, vai lá. Parabéns. Não, pode perguntar, doutor Antônio. Oi? Pode perguntar. Você tem uma pergunta? Está me ouvindo? Estamos. Pronto. Parabéns, Renato, aí, pela sua palestra fantástica. Realmente, consegui também aprender bastante hoje. Tá? E parabéns também ao doutor Zuma, que está presente, a Eduardo. Assim,
vocês têm observado algo em relação à vestígio paroxística benigna em pacientes, principalmente do sexo feminino, fazendo uso de complemento alimentar, essas medicações que se usam aí para fazer academia, coisa desse tipo? Tem observado alguma coisa nesse sentido, Renato? Oi, Antônio, eu acho o seguinte, eu vou te dizer, eu não duvido de nada. Então, em VPPB, eu acho que não existem muitas realidades ainda. Então, eu acho que pode ter um ponto nesse teu comentário, né? Eu vejo uma VPPB realmente mais comum em pacientes do sexo feminino. Na minha experiência pessoal, eu posso dizer que é mais ou menos 3:1, então eu realmente vejo mais mulheres do que homens com VPPB, né? E uma coisa que é interessante é porque, assim, quando a gente para pensar na VPPB, a ideia é de que acomete mais pacientes idosos, né? Que os idosos, enfim, decalcificação e tudo. Mas eu tenho muito paciente jovem com VPPB. Eu tenho muitos casos de pessoas jovens, né? E essas pessoas jovens, como o Zuma falou, muitas vezes elas sentem na aula do yoga, do pilates, né? Na academia, no salão de beleza, a mulherada vai lavar o cabelo e quando vira naquele negócio de lavar o cabelo tente. Então, eu acho que é uma coisa que talvez seja uma observação pertinente. Eu te confesso que eu ainda não analisei esse ponto específico. Eu estou vendo que online aqui está a Mariana Caboclo. A Mariana é fisioterapeuta, ela trabalha comigo, ela faz a reabilitação e ela também tem muita experiência em VPPB. O que tu acha, Mari? Tu tem percebido alguma coisa assim nesse aumento da galera da academia e tudo ou não? Em termos de suplementação, assim? O teu áudio tá ruim, Mariana. O teu áudio tem que falar melhor. Não tá. Tá desligado aí. Não, tranquilo. A Mariana melhorou agora. Não. Olha, Mariana, tu é japonesa, tu tem que trazer um negócio bom lá do Japão. Para de usar esse equipamento aí que tu tá usando, que tu deve ser comprado no camelô, entendeu? Aí não tá funcionando esse teu microfone aí. Compra um negócio bom. A gente tava numa live junto, acho que há 2 dias atrás, e ela também deu o mesmo problema nesse microfone dela. Joga fora e compra outro, Mário. Zuma, o que tu acha aí? Percebeste algum aumento de incidência nisso ou não? Não, deixa eu te dizer, como eu faço parte do fator de risco, entendeu? Eu não estou atendendo no meu consultório, então eu não estou percebendo muito esses aumentos de casos, porque eu não estou indo lá. Eu estou ainda de quarentena, só saio para determinados lugares assim com muito cuidado, mas no consultório, nessa época, eu estou com medo ainda, eu confesso para vocês, de tempo. O que eu estudo, eu estou aproveitando para estudar bastante mais. E o que eu vi, por que dá mais nas mulheres e as mulheres acima de 60 anos? Pode ter relação disso da pergunta que o colega aí fez. Tá? Porque tem relação com o estrogênio. Entendeu? Tá? Tem muitos trabalhos. Nós fazemos parte de algumas revistas, de revisão de algumas revistas, e todos os trabalhos de VPPB eles mandam praticamente para a gente fazer uma revisão. E então eu tenho aprendido muito, principalmente os trabalhos que vêm da China, da Coreia do Sul, e eles fazem muito pesquisa para saber a etiologia da VPPB. Então, isso que o senhor está falando aí pode ter relação com estrogênio, principalmente nas mulheres. Doutor Renato, eu teria uma pergunta, caso o senhor não se incomode aí. Se tiver compromisso, eu deixo para depois, mas minha pergunta é o seguinte. Nos tempos atuais de pandemia, a gente sabe que tem muitos pacientes com receio de ir a consultórios e emergências, né? E nas queixas agudas, a gente sabe que a avaliação clínica é muito importante justamente para a diferenciação dos quadros centrais dos quadros periféricos. Minha pergunta é se o senhor acha que nesse contexto a avaliação por telemedicina, a avaliação online para esses pacientes é algo factível ou se sempre nas queixas agudas assim o senhor recomenda uma avaliação mais presencial por conta disso? Bem, eu acho, Diego, que essa tua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que está todo mundo se fazendo agora, recentemente. Eu vou responder essa tua pergunta te recomendando uma coisa. Teve um evento online agora, alguns dias atrás, aí, que foi um evento promovido pelo professor Al-Fargal Mohamed, da Arábia Saudita,
e ele fez um evento, uma live que a gente participou, vários colegas participaram, e teve uma aula de um colega do Hopkins chamado Amir Karamandi. Ele é um neurologista, ele trabalha com o professor Devisy, e ele deu uma aula sobre atendimento de tontura por telefone, né? E isso é uma experiência que lá no Hopkins ela está muito evidente. Isso é uma coisa que o Dr. Devisy sempre pensou, né? Ele sempre trabalhou muito sobre esse atendimento de tontura pelo telefone, né? E desde da publicação dos HINTS, que foi mais ou menos em 2009, eles têm um protocolo no Hopkins onde, bem, não tem otorrino na urgência lá. Então, o que acontece? O paciente chega com tontura, existe um técnico tipo mais especializado que sabe fazer um VRIT, o cara faz na emergência, manda remotamente para um colega que está em casa, um on-call, né? O colega dá uma olhada no resultado e diz, ó, interna o cara, então manda para casa. Então, ele meio que faz isso. Eu acho que isso é uma coisa completamente factível. É óbvio que não é perfeito, é óbvio que vão haver situações que talvez possa haver erros diagnósticos, só que eu te mostrei estatística de que nos Estados Unidos o diagnóstico erra em 80%. Então, eu não consigo imaginar que a gente vai errar mais do que 80%, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa factível. Eu já tive vários pacientes que me ligaram e o cara me conta uma história assim, doutor, eu tô com tontura. Tá, mas como é que é a tontura? Ah, eu deito na cama, roda tudo e me dá náusea, vômito e dura 10 segundos e quando eu fico parado não roda. Provavelmente é uma VPPB. Então, tipo, eu não fiz um teste de Dixie-Hall-Pike, que eu não vi o nistagmo, é verdade. Mas eu acho, Diego, que em situações extremas a gente tem que tentar, enfim, jogar o jogo que dá para se jogar, né? Então, eu acho sim que a telemedicina é uma coisa... Olha, a otoneurologia é uma das áreas da otorrino que a história clínica é mais importante. Foi o que eu falei no início da aula. A otorrino é uma ciência de examinar, que não tem que pensar em diagnóstico, a gente olha. Então, por exemplo, se o cara ligar para mim e disser, doutor, estou com dor de ouvido, eu estou muito mais problemático do que se o cara me disser que ele está com tontura. Porque dor de ouvido eu não tenho como olhar o ouvido dele. Então, eu não sei se é uma otite média, se é uma otite externa, se é uma disfunção de ATM, eu não sei. Mas uma tontura, eu, através de algumas perguntas, eu consigo tentar diferenciar. Então, eu acho que sim, eu acho que a otoneurologia é uma ciência que é factível você fazer por telemedicina. Claro que não é perfeito, claro que vão haver situações excepcionais, mas eu acho que dá. Joia, obrigada. Acho que a doutora Adriana também quer comentar alguma coisa, falar com a gente, fazer alguma pergunta. O áudio está desligado, doutora Adriana. Desculpem. Na verdade, assim, é só parabenizar, viu, Renato, pela brilhante aula, pela excelente aula que ele deu. Eu acho, Renato, que você se diferencia muito, porque você fala de um lugar de muita humildade, tá? E isso te faz ser perfeitamente compreensível por todos, viu? Então, estou muito honrada pela sua presença, muito agradecida. E nosso coração está aqui em festa também pela brilhante condução da doutora Jaqueline nessa sessão. Eu acho que ela representa muito bem a otoneurologia do NOOBA, né, nesse momento, e nosso corpo clínico está aqui presente em peso, e como preceptora também, né, do Serviço de Otorrino das Obras Sociais Irmã Dulce. Então, gratidão a vocês pela excelente sessão de hoje. Parabéns. Obrigado, Adriana. Obrigado pelas tuas palavras. É uma alegria muito grande. Eu acho que em medicina a gente está aprendendo. Eu digo que a gente aprende todo dia. Então, nenhum de nós pode... Eu digo que no momento que a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe. Então, a gente tem que ter um comportamento de uma eterna aprendizada, de ter reconhecimento que sempre as pessoas podem nos acrescentar. E é uma coisa que eu pratico na minha vida. Eu aprendo todo dia. E eu acho que o caminho da ciência é esse. Eu acho que a gente precisa aprender sempre, principalmente. Isso é uma coisa também que eu aprendi com o Zuma, que ele sempre me falou isso. O conhecimento, ele não pertence a nenhum de nós. O conhecimento é do mundo. Então, a gente precisa compartilhar o conhecimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu ensino tudo que eu sei. Tem muita coisa que eu não sei. Eu falo, não sei, vamos buscar. Mas tudo que eu sei, eu ensino. E eu acho que o segredo da medicina é esse. A gente compartilhar conhecimento, a gente pensar no nosso paciente, a gente tentar interagir junto para tá numa curva ascendente sempre de conhecimento, né? Eu acho que a otoneurologia, da mesma forma como o equilíbrio não pertence a uma ciência, a otoneurologia também não pertence a uma área específica. A otoneurologia, a gente vê nas reuniões da Barani,
A gente tem neurologista, a gente tem audiologista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem engenheiro, a gente tem gente que não faz nem campo médico, tem psicólogo, psiquiatra, e eu aprendo muito. Eu gosto muito de trabalhar em equipe multiprofissional, assim, porque eu aprendo muito com todos eles. Mas, muito obrigado pelo convite, Eduardo, Adriana, uma satisfação, todos os colegas aí de Salvador e dos outros lugares. Zuma, obrigado de coração pela participação aí, valeu mesmo, tá? Ter ajudado a gente. E eu queria mandar um beijão para vocês. O meu e-mail está aí, qualquer coisa, manda e-mail, manda WhatsApp, e a gente sempre vai estar disponível para conversar, tá bom? Eu só quero agradecer mais uma vez. Doutor Renato, muito obrigada. Eu sou encantada pelas suas aulas. Já falei para você durante essa semana, durante as nossas conversas. Muito obrigada. Quero agradecer também à doutora Adriana, ao doutor Eduardo, pela oportunidade. Agradecer ao NOOBA, que está fornecendo para a gente essa oportunidade de fazer essas sessões que estão incríveis. Nas últimas semanas temos aulas incríveis, realmente estão ajudando a passar essa quarentena de uma forma mais científica possível, não deixando a ciência de lado, está excelente, obrigada mesmo. Obrigada, doutor Zuma, pela presença aqui, que ilustre presença também. Vou passar a palavra para o Diego para encerrar a sessão. Endosso as palavras de Jaqueline, os agradecimentos também, né, ao doutor Renato e a presença de todos. Eu quero só aproveitar, antes de doutor Eduardo encerrar a sessão, para divulgar a nossa próxima, na semana que vem, na quinta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Vai ser uma sessão de radiologia, né, em otorrinolaringologia, com a presença de 2 convidados super especiais, aí, a doutora Heloísa Gebrim, que é chefe do departamento de cabeça e pescoço lá da USP, e o Dr. Fábio Gonzalez, que atua aqui em Salvador, tem formação lá no ENRAD também da USP. Vão ministrar aulas aí também muito boas para a gente. Passo a palavra para o Dr. Eduardo para o encerramento final. Aí. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Zuma. Obrigado toda a equipe aí do Renato, Zuma, Jaqueline, Diego. Obrigado a vocês todos. Espero que Deus ilumine e a gente possa conseguir realmente a cura do coronavírus, para amenizar com a situação da imunização futura, né? Que a gente possa aprender com essa situação e cada um olhar internamente o que é que a gente precisa mudar na nossa vida para evitar menos tontura, menos ansiedade, menos depressão, menos transtorno de síndrome do pânico, porque a vida, cada vez mais nós vamos aprendendo com a experiência. E Deus colocou isso para a gente poder aprender e superar tudo isso. Então, obrigado a vocês, uma boa noite a todos e até a próxima.